É um grande privilégio pregar a palavra de Deus, expor a palavra de Deus. E hoje, por favor, Ana Paula, nós vamos iniciar uma série de mensagens cujo tema é Encontros com Jesus Cristo. Encontros com Jesus. Nós podemos analisar os evangelhos de várias perspectivas. Você pode ler os evangelhos a partir dos milagres que Jesus fez. Podemos analisar os evangelhos a partir da crucificação, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, da Páscoa. Podemos examinar os evangelhos a partir da perspectiva de que cada autor teve com relação ao trabalho, ao ministério de Jesus Cristo. Mas eu quero desafiar você e compartilhar com você nos próximos domingos sobre este tema, Encontros com Jesus. Muitas pessoas conversaram com Cristo, muitas pessoas se encontraram com Jesus, e o impacto que esse encontro trouxe na vida delas foi algo impressionante. E o nosso desejo é que nós possamos aprender com esses encontros, com essas discussões, com essas conversas e crescer a partir desses encontros para a honra e para a glória de Deus. Então, o convite está sendo feito, foi feito, e eu gostaria de contar com a sua presença nos próximos domingos para juntos aprendermos mais a respeito da diferença que Jesus faz na vida de todo aquele que se encontra com Ele. E o primeiro encontro nós vamos examinar nessa noite foi um jovem que se aproximou do Senhor Jesus Cristo. Mas é muito interessante porque ele é o único homem na Bíblia que depois de se aproximar com Jesus, depois de conversar com Cristo, voltou pior do que quando chegou. Abra sua Bíblia, por favor, no livro Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 18. Jovem rico, o encontro de um jovem que era riquíssimo, que se encontrou com Jesus Cristo. Assim nos diz a palavra de Deus. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. E se você puder, leia comigo o versículo 23, todos juntos. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. O encontro do jovem rico. Se você percebeu o versículo que nós acabamos de ler, o versículo 18, a palavra de Deus nos diz, Lucas nos fala sobre isso, que ele não era apenas jovem, ele era também um jovem de posição. Significa um chefe, um líder, talvez um membro da sinagoga, do sinédrio, um príncipe, um governador. Na verdade, ele era alguém que tinha influência na sua sociedade. Se você reparou no versículo 23, o versículo que todos nós lemos juntos, Lucas nos diz que ele era um homem riquíssimo, jovem, de influência, riquíssimo. E não apenas isso, se você reparou em todos os versículos que foram lidos, você vai perceber também que ele era um homem piedoso. De fato, ele lia a lei de Deus, ele conhecia os 10 mandamentos, e ele mesmo disse que ele cumpria ou tentava cumprir os 10 mandamentos. Ele era um jovem piedoso, ele era um tipo de pessoa, um tipo de jovem que todo pastor gostaria de tê-lo na igreja. Um membro exemplar, piedoso, jovem, rico, comprometido com Deus. Mas ele descobriu que ainda faltava algo. E ele foi atrás um dia de um carpinteiro da Galileia, um homem chamado Jesus Cristo.
E se você lê esse texto no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 10, versículo 21, diz que ele foi correndo e quando ele encontrou-se com Jesus, ele se ajoelhou e fez uma pergunta que todos nós gostaríamos que alguém fizesse para nós. Mestre, bom mestre, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Você já pensou nisso? Se alguém chegasse até você e dissesse, por favor, fale para mim o que eu posso fazer, como é que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? Nós sonhamos com essa pergunta, sonhamos com alguém fazendo essa pergunta para nós. E então, o texto vai nos mostrar que ele era jovem, tinha influência, era riquíssimo, mas tinha um vazio no seu coração. Jesus então vai tratar com esse jovem. Queridos irmãos, quando eu leio esse texto, eu percebo que esse jovem cometeu 4 erros na sua vida. O primeiro erro que ele cometeu ao se encontrar com Jesus Cristo, ele não reconheceu Jesus Cristo como Senhor. Se você observar o versículo 18, o verso 18 diz que ele chegou e ele chamou Jesus Cristo de bom mestre. Bom mestre, o que hei de fazer para ter a vida eterna? Quando você lê a pergunta que ele fez e também lê a resposta de Jesus Cristo, parece que a pergunta e a resposta elas não combinam, parecem contraditórias, parecem confusas. E não apenas isso, algumas pessoas quando leem esse texto, elas também ficam confusas, porque quando Jesus responde para ele, por que é que você me chama de bom? Bom só existe um, e ele é Deus. Parece que Jesus está sendo duro demais com a sua resposta. Algumas pessoas chegam a declarar o seguinte: Jesus Cristo aqui está dizendo, está negando a sua divindade. Algumas pessoas chegam até a dizer o seguinte: aqui Jesus Cristo está dizendo para o jovem: jovem, por que você me chama bom? Bom só existe um, e é Deus, e eu não sou Deus. Mas não é nada disso que está acontecendo aqui. Pelo contrário, Jesus não está negando a sua divindade, Jesus está afirmando a sua divindade. Quando esse jovem chega até Jesus e o chama de bom, ele está sendo educado, respeitoso, mas ele não está levando em conta ou em consideração com quem ele está falando. Então, quando Jesus responde para ele: por que você está me chamando de bom? Bom só existe um, e é Deus. O que Jesus está dizendo nas entrelinhas é: filho, você está ponderando, está pensando nas suas palavras? Você tem certeza do que você está dizendo? Jesus não está negando a sua divindade, ele está afirmando: eu sou Deus, você me reconhece como Deus, filho. Você sabe com quem você está falando, filho. Na verdade, esse jovem tinha as palavras nos seus lábios, mas as palavras não estavam no seu coração. Ele chama Jesus de bom de maneira educada, mas não leva em consideração que estava diante do Deus Todo-Poderoso. Se ele realmente tivesse considerado que Jesus era Deus e estava diante de Deus, ele não teria se gabado dos 10 mandamentos. Se ele realmente reconhecesse Jesus como Senhor, ele não teria abandonado o Senhor, mas teria caminhado com Cristo. Portanto, o primeiro erro desse jovem foi não reconhecer que Jesus realmente é o Deus Todo-Poderoso. Segundo erro que ele cometeu, e às vezes nós também cometemos, ele não apenas não reconheceu Jesus como Senhor, mas ele também não reconheceu as suas próprias falhas. Se você observar no versículo 19, Jesus não espera ele responder: por que você me chama de bom? Mas Jesus já começa a fazer uma outra pergunta: você tem guardado os mandamentos? Sabe os mandamentos? Quais, Senhor? Versículo 19, versículo 20, melhor dizendo: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, honra tua mãe. Você tem guardado isso? Eu fico maravilhado com a palavra de Deus. Quando eu leio o versículo 20, é interessante que Jesus ele não cita todos os 10 mandamentos. Ele não cita a primeira parte dos 10 mandamentos. Talvez você não se lembre, mas os 10 mandamentos eles eram divididos em 2 tábuas, ou chamadas de tábuas da lei.
A primeira tábua com 4 mandamentos. Não farás para ti imagem de escultura, não adorarás outros deuses, não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão, e guardarás o dia do Senhor para o santificar. A segunda tábua com 6 últimos mandamentos, e são esses que Jesus cita. E a pergunta é, por que Jesus não cita a primeira parte? É porque Jesus conhecia o coração daquele jovem, e sabia que ele tinha um problema com a segunda parte dos mandamentos. A primeira parte são os mandamentos verticais, é o nosso relacionamento com Deus. A segunda parte são os mandamentos horizontais, o nosso relacionamento com os outros. E Jesus sabia que ele tinha um problema nessa segunda parte dos mandamentos. Mas agora, observe a resposta que ele deu ao Senhor Jesus. Versículo 21, você tem guardado os mandamentos? Olha a resposta dele, assustadora. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Eu tenho guardado tudo, Senhor. Quando você ouve ou lê uma resposta como essa, em primeiro lugar, você precisa entender que a pessoa, você pode chegar a 2 conclusões. Primeiro, a pessoa não conhece os mandamentos. Segundo, a pessoa não conhece nada sobre si mesmo. E me deixe explicar. A lei não é capaz de salvar absolutamente ninguém. Jesus, ele sabe disso. Não somos salvos pela lei, a lei nos aponta para Cristo. E Jesus utiliza a lei aqui como espelho para mostrar a enfermidade do coração daquele jovem, a sujeira do seu coração, da sua vida. Mas a lei não pode limpar o seu coração. E quando ele diz, eu tenho guardado todos os mandamentos, na verdade ele não conhecia nem os mandamentos, e não conhecia também a si mesmo. Por exemplo, se você ler Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus vai explicar de maneira mais profunda os mandamentos. E lá em Mateus capítulo 5, versículo 21 e versículo 22, se você quiser, você pode ler na sua Bíblia, e Jesus diz assim, não matarás. Vocês aprenderam, não matarás. Pois bem, eu vos digo, todo aquele que se irá contra o seu irmão, está sujeito a julgamento. Em outras palavras, você pode não matar o seu irmão, mas se você tratá-lo como se ele não existisse, você já matou no seu coração. Se você continuar lendo o capítulo 5 de Mateus, você vai perceber que Jesus agora vai tratar do 7º mandamento. Não adulterarás. E Jesus diz então no versículo 28, mas eu vos digo, todo aquele que olhar de forma impura, com intenção impura no seu coração, já cometeu adultério com aquela mulher. Já quebrou o 7º mandamento. Então, quando aquele jovem responde, Senhor, eu tenho guardado todos os mandamentos, ele não conhecia os mandamentos e não conhecia também as suas próprias falhas. Segundo erro que ele cometeu. Se você observar, Jesus não citou um mandamento. 4 na primeira parte, 6 na segunda parte, mas Jesus falou apenas de 5 mandamentos. Faltou o último, o 10º mandamento, não cobiçarás. E esse era o problema do jovem. E aqui está o 3º erro que ele cometeu. Ele não reconheceu a graça de Deus. Olha o que aconteceu. Versículo 22. Quando Jesus acabou de ouvir que ele disse que guardava os mandamentos desde a juventude, o Senhor então declarou, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que você tem, dá aos pobres, vem e siga-me. Essa é uma palavra dura demais. Aquele jovem pensou que conhecia tudo, sabia de tudo, guardava todos os mandamentos, amava o Senhor, não tinha nenhuma falha. O que ele queria é, Senhor, me dá uma lista de 2 ou 3 coisas para eu fazer, para ter a vida eterna. Não, meu filho, eu tenho 10 mandamentos. Você quer os mandamentos? Eu já sei de tudo isso. Eu quero mais. Você não tem ideia, filho, você não é tão bom quanto você pensa. Externamente você é muito bom, mas internamente há um ídolo no seu coração. Há algo que precisa ser tratado. Há uma ferida, e essa ferida chama-se cobiça. E tem que ser tratado. O seu ídolo, o seu Deus, é a riqueza. Uma coisa te falta. E eu posso imaginar que essa expressão, essa palavra deve ter chocado o coração dele. É como alguém que chega para um atleta
Pense num boxeador. Alguém chega para ele e diz assim: querido, você é o melhor boxeador do mundo até o 11º round. Ninguém é igual a você até o 11º round. O problema é que quando você chega no último round, no 12º, você sempre perde a luta. Então não serve para nada. Pense em alguém falando com um artista: você é um pintor em excelência, você é um grande artista, seus quadros são lindos, você pinta muito bem, mas quando você utiliza a cor azul, é horrível, seu quadro fica horroroso. Então não serve para nada. Pense no seminarista, lá no seminário aprendendo a pregar, sermão de prova, e ele termina, se prepara o mês inteiro, no dia da prova, ele prega, e aí vem o professor e analisa o seu sermão e diz assim: seu sermão foi muito bom, o problema é que não tem nada a ver com o texto. Então não foi nada bom. Filho, uma coisa te falta. E o que falta? Agora você vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres, vem e siga-me. O problema daquele jovem era o amor pela riqueza. Grave bem o que eu vou dizer para você nessa noite. Quando se trata de vida eterna, não é o que você tem que conta, mas é aquilo que lhe falta. Quando se trata de ir para o céu, não é o que você tem que conta, mas é aquilo que te falta. Ele tinha tudo, tinha influência, era jovem, era rico, mas ainda estava vazio, não tinha nada. Vai, vende, trata essa cobiça do seu coração, é tudo ou nada. Se você quer seguir, é tudo ou nada. Irmãos amados, já imaginou se nós fizéssemos esse mesmo critério na nossa igreja? Quer se tornar membro da nossa igreja? Vende tudo que você tem e traz o dinheiro, dá aos pobres e vem para cá adorar a Deus conosco. Eu acredito que nós fecharíamos a porta. Esse é o único homem no Novo Testamento, o único jovem, a única pessoa em que Jesus Cristo olhou e disse: vai, vende tudo que você tem, vende aos pobres, dê aos pobres, vem e siga-me. É a única pessoa. E a questão é: por quê? Porque ele amava mais as suas riquezas do que a Deus. Jesus foi e colocou o dedo na ferida dele e mostrou o quanto ele tinha um ídolo no seu coração. Amava mais as posses do que o Deus eterno. Amava mais aquilo que ele tinha do que o Deus Todo-Poderoso. A questão não é que a riqueza seja pecado. O problema não é ter riqueza. O problema é ser possuído pela riqueza. O problema não é ter muito dinheiro. O problema é ser possuído pelo dinheiro. Uma pessoa rica, ela facilmente descansa na sua segurança. Enquanto ela não passar por dificuldades, ela não procura Deus, ela não quer Deus, porque a sua segurança está na riqueza, no dinheiro, no seu patrimônio. Isso não significa que ser rico, ter uma boa conta bancária, seja pecado, não é isso. Se você ler a palavra de Deus, você vai perceber, por exemplo, que Jó era o homem mais rico do Oriente. Você vai ler e vai perceber que Abraão era um homem riquíssimo. Jacó riquíssimo, Isaac riquíssimo, José riquíssimo. A grande diferença é que eles não colocaram o coração na riqueza, mas em Deus. Eles viveram a luz da eternidade e desfrutaram das bênçãos que Deus concedeu a eles. Eram ricos, mas amavam a Deus. O problema é que quando nós buscamos a riqueza e esquecemos de Deus. Se você ler o Evangelho de Lucas no capítulo 8, você vai perceber lá no versículo 14, na parábola do semeador, que a semente que foi sufocada pelos espinhos, aqueles espinhos simbolizam as coisas deste mundo, os prazeres e as riquezas e a ansiedade. Se você ler 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, Paulo diz que aqueles que querem ficar ricos, eles caem em tentação. Caem em ciladas. E o fim deles é concupiscência. E o fim é destruição, diz o apóstolo Paulo.
O problema, mais uma vez, grave bem isso, não é a riqueza, ter dinheiro, mas ser possuído pela riqueza e ser possuído pelo dinheiro. Esse é o problema. E Jesus diz: jovem, você tem que tratar com isso. É uma questão de tudo ou nada. Se você me ama, abandone o que você tem. Quarto e último erro que ele cometeu: não apenas não ter reconhecido o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, não apenas não ter reconhecido as suas falhas, não apenas não ter reconhecido a graça de Deus, mas o quarto erro, e talvez o pior deles, foi não ter reconhecido a gravidade da sua decisão. Depois que Jesus falou para ele: vai, dê tudo aos pobres, vem e siga-me, diz a palavra de Deus, versículo 23, que ouvindo ele essas palavras ficou muito triste, porque era riquíssimo. Percebam, queridos, ele fez a pergunta certa: o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Ele foi até a pessoa certa, Jesus Cristo. Ele recebeu a resposta certa, mas tomou a decisão errada. Fez tudo certo, mas no final tomou a decisão errada. Eu não quero compromisso com esse Deus. Eu tenho outro Deus. E o meu Deus são as minhas riquezas. E eu me pergunto o que aconteceu com esse jovem. A Bíblia não diz. Esse encontro aconteceu alguns dias antes de Jesus ser crucificado, e nós não sabemos depois se ele seguiu a Cristo, se ele serviu o Senhor na igreja primitiva. Nós não sabemos o que aconteceu, mas a verdade é que ele foi embora triste, porque ele era riquíssimo. E então Jesus vai nos dar a moral dessa história, versículo 24, versículo 25 na sua Bíblia. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Certamente você já ouviu alguém explicando esse texto dizendo o seguinte: camelo e agulha aqui quer dizer o seguinte: havia um muro em Jerusalém onde tinha um buraco muito estreito chamado de agulha. E a única forma do camelo passar por esse buraco era tirar a bagagem do camelo. Ele tinha que se ajoelhar e passar por esse buraco. Mas eu não creio que essa seja a melhor interpretação do texto. No meu entendimento, quando Jesus diz agulha, é literalmente agulha. Quando ele diz camelo, é literalmente camelo. O que Jesus está dizendo é: alguém que ama a riqueza, ele não vai, é impossível entrar no céu. É difícil demais. É impossível. Então nós poderíamos perguntar: por que, Senhor? Quando uma pessoa que não tem condições financeiras passa por dificuldades, ele faz a seguinte oração: Deus, se o Senhor não me ajudar, eu estou perdido. Mas quando alguém possui uma situação financeira muito boa, uma grande riqueza, ele faz a seguinte oração: Deus, se o Senhor não me ajudar, não importa, eu tenho aplicações, eu tenho ações, e se isso não me ajudar, eu tenho um bom relacionamento, tenho uma rede de contatos, eu dou um jeito, eu consigo. Ele não depende do Senhor. Então nós poderíamos perguntar, e foi exatamente essa pergunta que Pedro fez, versículo 26, então Deus, quem é que pode ser salvo? Então vem a resposta do Senhor Jesus, versículo 27, os impossíveis para o homem são possíveis para Deus. E essa é a boa nova do Evangelho. Não importa se você é rico, não importa se você tem uma conta bancária recheada, não importa se uma pessoa mais rica do mundo, se ela se desfazer de sua segurança na riqueza e colocar o seu coração em Jesus Cristo, ele vai para o céu. Você não pode comprar a salvação, suas obras não podem comprar a salvação, a tradição da sua igreja não pode te dar a salvação, somente Jesus Cristo. Então, quando eu e você paramos de confiar, paramos de descansar ou colocar a nossa segurança naquilo que nós podemos fazer, aí sim, colocando a nossa vida em Cristo Jesus, alcançaremos a vida eterna para o louvor da sua glória.
Quando John Wesley, o grande pregador, começou o seu ministério, ele diz o seguinte: até hoje, ele declarou, eu conheci apenas 4 pessoas que se tornaram ricas e não abriram mão de Deus. Alguns anos depois, ele mudou o seu comentário e diz assim: até hoje, eu nunca conheci um rico, alguém que tenha ficado rico sem abandonar o Senhor. Não há exceção. Dinheiro é uma bênção quando administrado à luz da palavra de Deus. Dinheiro é uma bênção, é um servo maravilhoso, mas é um mestre terrível que exige demais, exige tudo. E então Jesus olha para aquele jovem e Jesus está triste. Mas se você ler esse texto no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a palavra de Deus nos diz que quando Jesus olhou para ele, Jesus o amou. O amou tanto que disse a verdade para ele: é tudo ou nada, meu filho. Você pode ser bom externamente, você pode ter uma aparência de uma pessoa boa, você pode ter a aparência de uma pessoa piedosa, mas é tudo ou nada. Ou você trata esse ídolo do seu coração, ou você trata essa ganância, essa cobiça, ou você começa a confiar em mim, então você não se tornará o meu seguidor. Caso contrário, não será o meu discípulo. E deixa eu dizer a você nessa noite, houve um filósofo francês chamado Blaise Pascal. Ele diz algo extraordinário. Ele declarou que cada pessoa tem no seu coração um vazio, um vácuo na forma de Deus. Se você não preencher esse vazio, esse vácuo com Deus, você pode preencher com tudo que você encontrar neste mundo e você continuará vazio. Você pode ter tudo que o dinheiro pode comprar e ainda continuará vazio sem Deus. Você pode alcançar o sucesso nesse mundo, você pode ter muito dinheiro, você pode ter muitos aplausos, você pode ter relacionamento ilícito, você pode ter uma vida nas drogas e encontrar tudo o que você quiser e comprar neste mundo, e se não tiver Deus, ainda estará vazio. A felicidade não está nas coisas, mas está no doador das coisas. Não está nas riquezas que este mundo pode proporcionar, mas está naquele que dá, concede toda e qualquer riqueza. A felicidade não está naquilo que nós podemos comprar, está naquele que pode nos dar condições para comprar. A felicidade está em Deus. Você pode sair e comprar tudo o que você quiser e tentar preencher o seu coração com tudo o que você puder encontrar e ainda permanecerá vazio. Portanto, quando Jesus trata com esse jovem, esse encontro que ocorreu há 2000 anos, Jesus coloca o dedo na ferida dele e diz: filho, trata isso. Você precisa tratar e abandonar esse ídolo hoje. Se você quiser ser o meu seguidor, abandone, trata isso, vem e siga-me. E a pergunta nessa noite é: o que o Senhor quer também que você faça hoje? Não é uma ordem para eu e você abandonarmos tudo que nós temos. Não é uma ordem para nós vendermos a nossa casa, abandonarmos o nosso patrimônio, dar aos pobres e assim seguir a Cristo. Não é nada disso. Mas o que o Senhor quer nessa noite para a minha vida e para a sua vida é: abandone o ídolo do seu coração. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. E nós vamos criando e criando e criando ídolos. E a grande questão nessa noite é: o que tem atrapalhado você de servir a Deus melhor? O que tem atrapalhado você de servir ao Senhor na igreja? O que tem atrapalhado você de caminhar com o Senhor desta igreja? Qual é o ídolo do seu coração que precisa ser abandonado nessa noite? É o amor ao dinheiro, a ganância, relacionamento ilícito, drogas, mentiras, infidelidade, concupiscências, desejos impuros. O que você precisa abandonar hoje?
A minha oração nessa noite é que você abandone para a glória de Deus. Que a sua resposta hoje seja bem diferente da resposta do jovem rico. Que você possa dizer: Deus, essa é a área que eu preciso tratar hoje. E é a área que eu quero me reconciliar com o Senhor hoje. E quando você fizer isso, você não vai triste para casa, mas feliz, porque se encontrou com Deus que tudo pode. E é esse Deus que nós adoramos nessa igreja hoje. Enquanto Jesus não preencher o seu coração, não há alegria verdadeira longe da presença de Deus. Então eu quero orar com você nessa noite. Vamos fazer essa oração? Feche seus olhos, por favor. Vamos falar com o nosso Deus. Talvez você esteja pensando: se eu tivesse muito dinheiro, isso jamais aconteceria comigo. Eu jamais abandonaria o Senhor. Não se engane. Todos nós somos propensos a amar mais as riquezas do que a Deus. Todos nós. Não se engane. Não é a quantidade de coisas que você tem. Não é se a sua situação financeira ela é grande ou pequena, expressiva ou inexpressiva, mas é a maneira como você administra a luz da palavra de Deus. Aos membros de nossa igreja, a pior coisa que poderia acontecer com um crente é achar que está em casa neste mundo. O nosso lar não é aqui. Então não se deixe corromper com as vitrines, com aquilo que o pecado pode te oferecer. Às vezes nós somos rápidos demais para alcançarmos, para falarmos sobre o dinheiro e alcançarmos uma vida financeira melhor. Fazemos de tudo, mas somos lentos para proclamar e falar a respeito de Jesus Cristo. Pare de olhar para o lado e olhe para Cristo. A nossa pátria não está aqui, está no céu. A verdadeira riqueza não está neste mundo, mas está nas regiões celestiais. Mas eu também oro nesta noite para que Deus nos conceda a graça de sermos bem-sucedidos em tudo que fizermos. Se o Senhor permitir que tivermos, se o Senhor nos permitir, nos conceder a graça de termos uma casa própria, louvado seja Deus, e tudo para a glória de Deus. Se o Senhor nos permitir e nos der a graça de ter um carro, louvado seja Deus, é tudo para a glória de Deus. Se o Senhor nos permitir alcançar e conquistar sucesso em nossa vida financeira, profissional, louvado seja Deus, é tudo para a glória de Deus. Mas se um dia o Senhor também tomar, louvado seja Deus, é tudo para a glória de Deus. Deus eterno, nós te agradecemos nessa noite, Pai. Te agradecemos porque Tu és o nosso Deus. Te agradecemos porque o Senhor trata conosco. Te agradecemos porque o Senhor nos ama. Nos ama tanto ao ponto de nos dar a Tua palavra, que como um espelho mostra, ó Deus, de fato quem nós somos. Ajuda-nos nessa noite, meu Deus, a tratarmos aquilo que precisa ser tratado em nossa vida financeira, a mudar o que precisa ser mudado, meu Deus, para a glória do Senhor. Ajuda-nos nessa noite a colocar o nosso coração naquilo que realmente é importante, naquilo que realmente é precioso, e não está na terra, está no céu, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nessa noite a tratar o nosso coração e verificar os ídolos desta fábrica, ó Deus. O nosso coração produz muitos ídolos, e esses ídolos vão aos poucos tomando o lugar do Senhor em nossa vida.
Ajuda-nos, ó Deus, porque muitas vezes estamos perdidos dentro da própria igreja do Senhor. E hoje é uma noite de tratar, é uma noite de se reconciliar, de mudar o que precisa ser mudado, de corrigir. O Senhor conhece a nossa vida, Pai. Tu sabes o que cada um aqui tem passado. Tu sabes o que nós temos feito. Tu sabes a nossa vida ao longo da semana, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, dos desejos impuros do nosso coração. E Tu sabes o quanto nós nos afastamos do Senhor, o quanto colocamos o nosso coração onde o Senhor não está. Mas também pedimos nessa noite, meu Deus, há tantos convidados, e certamente há entre nós pessoas tão queridas, que têm buscado paz, que têm tentado alcançar a alegria verdadeira. Quem sabe haja entre nós nessa noite quem tem lutado pela sua família, mas até hoje não tem encontrado paz. Meu Deus, ensina-nos hoje que enquanto o Senhor não for o Senhor do nosso coração, não há paz verdadeira. E que cada um nessa noite possa avaliar a vida e tomar a decisão que aquele jovem não tomou, de caminhar contigo, de viver com o Senhor, de amar o Senhor e de experimentar a alegria de viver na Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, nesta caminhada, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Coloque-se em pé, por favor, meus irmãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te conceda uma semana maravilhosa. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te proteja. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhados pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.